Suspensão de remoções e despejos durante a pandemia são debatidos em audiência pública. As discussões pontuaram a situação de famílias paulistanas em vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. A audiência pública realizada pela Comissão de Política Urbana discutiu a prorrogação do prazo que restringe remoções, despejos e reintegrações de posse na cidade de São Paulo, enquanto durarem os impactos da Covid-19. O debate considerou os efeitos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal, que resguarda os direitos fundamentais à moradia, saúde e vida de famílias vulneráveis durante o estado de calamidade pública. E nós estamos vivendo de novo uma onda, de recrudescimento da pandemia nesse momento. E muita gente também em situação de muita pobreza, de fome. Pela campanha, hoje nós temos não só essas 39 ações, mas nós temos mais outras 40 também. Então são 79 ações de reintegração de posse que estão em situação emergencial aqui na cidade de São Paulo. Segundo esta urbanista, é importante e necessário haver uma ação municipal para conter o que considera como gravíssima a atual situação habitacional de pessoas em situação de vulnerabilidade social em São Paulo. Que nós estamos vivendo simultaneamente na cidade a maior crise habitacional das últimas décadas e o maior boom imobiliário das últimas décadas também, com uma oferta imensa de estoque residencial que não tem nada a ver com as demandas e as necessidades da nossa população. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, a crise de moradia é muito anterior à pandemia, sendo um processo excludente e estrutural dentro da produção de políticas para a maior cidade do país. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para a necessidade de aplicação dos instrumentos redistributivos que estão previstos no plano diretor da cidade. A cidade de São Paulo precisa aplicar o IPTU progressivo no tempo, precisa ter uma fiscalização melhor da outorga onerosa e precisa ter uma fiscalização melhor da aplicação dos recursos que estão no Fundo Municipal de Urbanização, o Fundurb. Autora do requerimento que solicitou a audiência pública, a vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL pede para que a ADPF 828 seja prorrogada, pois entende que os efeitos da pandemia permanecem. A cidade também tem a sua responsabilidade nisso, por quê? Porque ter despejos nesse momento em que a pandemia ainda não acabou e que as consequências econômicas da pandemia estão gravíssimas, fome, carestia, desemprego, ter despejos neste momento na nossa cidade será uma tragédia, será uma crise humanitária sem proporções. A vereadora Juliana Cardoso, do PT, autora do projeto Despejo Zero, entende que a prefeitura precisa ter uma política pública voltada às famílias sem moradia regular na cidade. O texto prevê a suspensão das medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas tomadas pela prefeitura relacionadas a despejos, desocupações ou remoções de famílias enquanto durar a pandemia e os impactos da Covid-19. Que ele ajuda a prefeitura a ter de fato uma política pública para pensar na remoção de famílias que nesse momento que nós estamos vivendo de tanto desemprego, fome, despejo, a gente possa ter e encaminhar de uma melhor forma. A audiência encaminhou uma carta ao STF e às pastas municipais responsáveis pela situação habitacional de São Paulo, cobrando explicações sobre despejos, remoções e reintegrações de posse durante a pandemia.